Com tanta reviravolta na economia, dólar nas alturas, juros na mínima, inflação indo na mesma direção, como fica o Tesouro Direto? Hoje o Cafeína vai relembrar como funciona cada tipo de título, como decidir o que vale ou não a pena investir agora e também, para aqueles que quiserem, como especular com os títulos públicos. E você pode se perguntar, mas não é muito arriscado comprar títulos do governo agora, que a dívida e os gastos públicos só sobem e o risco do Brasil só aumenta? Também vamos tirar essa dúvida. E no Pitaco, o setor de varejo se junta aos serviços e a indústria registra forte tombo em março. O Ministério da Economia espera o menor PIB da história em 2020 e mais um dia volátil na nossa Bolsa de Valores. Antes de tudo, deixa o seu like, compartilhe o canal e se tiver alguma crítica ou elogio, comenta aqui embaixo. Eu sempre leio críticas e elogios. Algumas eu não concordo, nem com críticas, nem com elogios. Mas a vida é assim, estamos aproximando para 100 mil, o que é uma ótima marca. Me falaram que é muito bom para um canal tão novo. Então, para o alto e avante, ou para os mais jovens, para o infinito e além, roda a vinheta. Bom dia a todos, mais um Cafeína no ar aí na sua tela, ou para quem está ouvindo no seu podcast. E hoje falaremos do seguinte: a gente já comentou algumas vezes aqui no Cafeína como mudanças nas taxas de juros interferem nos preços dos títulos. Curto prazo, médio prazo, longo prazo, enfim, o mundo ficou muito louco, as taxas de juros estão perdidaças, tem dia que sobe, tem dias que desce, mas o que a gente vai falar hoje, Priscila, é como isso impacta nos títulos, principalmente da modalidade mais tradicional, ou pelo menos mais conservadora, que é o Tesouro Direto. Muito bem, Sami, o que aconteceu? A gente teve mudança nas expectativas de juros, então os juros mais longos, a expectativa dos juros lá na frente, subiram, e os juros mais curtos, no curto prazo, caíram mais do que a gente esperava. O que a gente tem de reflexo? Vou pedir para o pessoal espelhar aqui para a gente, para o Kim e para o João espelharem aqui a nossa tela, que a gente tem a rentabilidade acumulada do Tesouro. Essa é uma informação que o Tesouro deixa disponível aí para o público. Peço que o pessoal preste atenção nessa coluna no ano. Aí o que a gente tem, Sami? No ano, vários títulos ali com rentabilidade positiva, tem título que subiu até 5% aí no acumulado de janeiro até agora, maio. Então estão indo muito bem. Só que se você reparar, esses são os títulos de curto prazo. Por quê? Porque no curto prazo a gente teve expectativa de juro caindo, né? Taxa caindo mais do que a gente esperava. Quando taxa cai, preço sobe. A gente já explicou isso no detalhe, vou botar o card. Relação inversa, taxa cai, preço sobe, taxa sobe, preço cai. É isso. E aí, Sami, o que aconteceu então com os títulos de longo prazo? Eu vou mostrar lá pra galera. Tá lá no espelhamento. Aí, aqui, se você olhar na terceira coluna aqui, que é no ano, ó. Os mais longos. Quedas gigantescas. Ó, Tesouro IPCA+, vencimento em 2045, Sami, queda de mais de 26%. Por que, Samidana? Porque, primeiro que assim, a gente tem uma curva de juros, imagina a curva, aí a gente fez assim na curva. Ou seja, os mais curtos desceram, os juros, as pontas mais longas subiram. Com isso, já tem esse efeito. Agora, imagine, quando a gente está num mundo de juros compostos, quando você mexe um pouquinho agora, o título daqui a um ano não mexe tanto, mas o título daqui a 20 anos mexe muito. Então existe essa amplificação, essa exponencialização. Essa potenciação, eu não sei. Trazendo assim uma linguagem um pouco mais leiga, Sami, a gente pode dizer que assim, tudo que é no longo prazo tem mais risco. Tem mais risco e os efeitos são maiores. Aí as taxas também, as taxas mexeram mais e aí também tem o fator do tempo. Mas basicamente é isso. Então você teve essas variáveis. Essa história da curva, de como que ela mexe no futuro e como impacta nos preços, a gente vai botar esse card aí que eu já falei, que tem tudo direitinho. Mas, Sami, a gente vai agora trazer uma tela aqui pra galera que não conhece muito bem o Tesouro Direto. A gente vai pegar bem uma explicação básica de como que funciona cada título. Então, a gente tem Tesouro Selic, paga a variação da taxa Selic no período. Tesouro pré-fixado, ele paga uma taxa de juro ao ano e você sabe quanto vai ganhar no vencimento. Paga, por exemplo, 3% ao ano, 4% ao ano. Tesouro... E aí, para quem viu ontem, sabe quanto vai ganhar nominalmente. E aí,
Desculpe, a gente falou de ganho real, isso, exatamente. Para quem viu o cafeína de Não, ontem. foi ótimo que você falou. E aqui, Tesouro IPCA paga uma taxa de juro ao ano, mais a variação da inflação, a inflação medida pelo IPCA, que é o índice oficial de inflação. Sami, a gente colocou aqui 2 asteriscos para dizer que tanto o Tesouro Pré-Fixado quanto o Tesouro IPCA+, eles podem ter juros semestrais. Podem. Né? E lembrando aqui, só para completar, que no Tesouro IPCA você sabe a sua taxa real de juros. Então aqui você sabe a nominal, aqui você sabe a real. Claro que aqui tudo é bruta, né? Normalmente quando você vê lá no site, ainda não está descontado a taxa de custódia. Na Easy não tem taxa de corretagem, então é 0. Mas você tem taxa de imposto de renda. Tem que pagar imposto de renda, não tem jeito. Então, isso é tudo bruto. Né? Mas você conhece a taxa nominal bruta e a taxa real bruta. Pois não. Isso. Então, o Tesouro IPCA ele te paga sempre um ganho acima da inflação, que é o ganho real. Vamos para a próxima tela, Sami, que acho que aqui vai ficar até aqui, ó. Aqui mais já claro. é uma aqui a tabela como isso. Aqui eu quis botar a tabela exatamente como aparece no site do Tesouro para o pessoal se familiarizar. É muito feio as cores do Tesouro. É horrível. Eles não têm. Não tem a Dani Arbex. Dani Arbex. A Bia Risse, não tem. Não chegam aos pés. O cara que fez isso aqui, nossas motions que por isso que fazem tá feia arte. essa tabela. Não foi feito por nossa equipe, Isso. mas a gente resolveu manter essa figura ainda que estranha para você se familiarizar quando você vê na internet, porque é essa que está lá. Pois não? Isso, Sami, daí aqui o que a gente vê? Então eles estão separados, né? Pelo Tesouro IPCA, pré-fixado, Tesouro Selic, Tesouro IPCA com juros semestrais, então juros, a cada 6 meses eles vão pagando um cupom, e daí aqui o pré-fixado e com os vencimentos, aparecem os vencimentos e tal. Taxa de rendimento, então o Tesouro IPCA é sempre a inflação mais uma taxinha, inflação mais 3,5, até inflação mais 4,5, o prazo mais curto 2026, prazo mais longo 2040, vai para o Tesouro Pré-Fixado, você tem um prazo mais curto, um pouco menor ali, de 2023, e o prazo mais longo 2031. 8,47. E Sami, o que importa na prática para o investidor, que é isso que eu quero que você fale. Desses títulos todos, o único que se você vender antes do vencimento, você não tem grandes riscos, é o Tesouro Selic. Porque ele acompanha a variação da taxa Selic. Todo dia então ele está lá sempre te pouquinho. pagando o que o mercado está pagando naquele momento. Tem muito risco. É o de menor e os risco. outros? Não, os outros, esse é o que mais varia, né? Porque pode variar a inflação, ele varia. Se variar juro real, ele varia tudo. E esse é só a parte do juro real, né? O IPCA. Do IPCA. Então, maior risco é o pré-fixado, risco intermediário o IPCA+, e menor risco o Selic. A gente está falando, obviamente, risco no sentido de oscilações de preço. Risco de calote, todos são similares, que é o risco do governo não pagar. É o título da dívida do governo. Que é pequeno, a gente já falou disso, porque o governo, se não tiver dinheiro, ele pode jogar uma nova dívida para pagar anterior, ou no limite até e a gente vai falar disso, que o Breno vai... Daqui a pouco a Thaís vai falar. Né? O Breno vai falar. Sami, seguinte então, o que você está dizendo é que, por exemplo, aqui a gente tem inflação, que você não sabe muito bem como vai ser, e você tem juro também. E você não sabe exatamente como que vai ser o juro. Aqui a inflação, você está pouco se lixando. O que você negocia, o que afeta o preço é o juro real, ou seja, os juros além da inflação. Aqui, qualquer coisa afeta. Juro real afeta, previsão de inflação afeta. Então esse tem mais risco, oscila mais. Muito bem. O que a gente vai ver agora? A gente vai entrar numa parte um pouco mais complexa, que é mostrando assim, quem quer especular, ou seja, quem quer ganhar dinheiro com título público, vendendo antes do vencimento, tentando ganhar acima do que o mercado está pagando, aí acompanha bem, prestem atenção nessa parte aqui. O Samidana sempre me mostra essa tabela aqui, que eu vou mostrar para vocês. Eu vou no site da Ambima como que você faz para chegar nessa tabela, porque aqui a gente quer que todo mundo fique muito esperto. Porque a gente mata a cobra e mostra o pau. A gente não traz o peixe apenas, a gente ensina a pescar. Então lance sua varinha e explique para a nossa querida e doce audiência. Muito bem. Então vamos espelhar aqui a nossa tela. A gente está no site da Ambima, que é a entidade que regula o mercado de capitais. A gente vai aqui nessa aba informar dados e estatísticas. Tem ali preços e índices, você clica em curvas. Clicou em curvas, você vai curvas de juros, fechamento. Aí ele vai mostrando diariamente, aqui o último dado disponível dia 12. Vamos consultar. Ó lá.
E não pagou a internet. Né, não, tava pagou. falando para instalar alguma coisa. Bom, a gente tem aqui, então, gente, só para vocês se familiarizarem com esse quadro aí, como que ele aparece. Do lado esquerdo, né, Sami, a gente tem aqui os títulos. Tem título, LTN é tesouro pré-fixado, NTNF, tesouro pré-fixado que paga cupom, NTNB, juros semestrais, né? E NTNB, o IPCA, tesouro IPCA. O NTNB Tesouro IPCA. O NTNF é o pré-fixado com semestrais, o NTNB principal é o IPCA e o NTNB só é o IPCA com juros semestrais. Que eram os nomes antigos, agora tem um nome mais fácil ali Aí tem que o Tesouro a colocou. LTN, que é a letra do Tesouro Nacional, que é o pré-fixado, e tem a LFT, que não está aí, porque é o Selic, que é a letra financeira do Tesouro, que é o Selic. É uma sopa de letrinhas, graças a Deus mudaram. A gente reza para que agora eles mudem o site deles, que está muito feio. E Sami, aí aqui, ó, então a gente trouxe um pedaço daquela tabela para cá. Michel Viriato, que é professor de finanças do INSPER, me deu uns insights aqui. Boa. Depois também quero que o Sami dê as Boa. opiniões dele. Mas o que ele explicou aqui? A gente tem, então, essa tabela, ela mostra a estrutura termo das taxas de juros estimadas. Isso é só para você saber o que significa essa sigla aqui. Os vértices são os dias úteis. Daí, para o mercado financeiro, né, Sami, usa como ano os 252 dias úteis sempre, né? Não usa o ano todo. Porque a base... Dia útil é o dia que tem Selic, você só ganha em cima do dia útil. Então, normalmente, a taxa que a gente pega sempre... O cara fala, base 252 já ano comercial é 360 e o ano, de fato, 365. Muito bem. Só esse que é bissexto que não. E aí, Sami, a gente grifou aqui essa última linha, que foi o exemplo que o Viriato me deu aqui. 1.008 dias são 4 anos. Boa. Daí o que acontece? Aqui a gente tem, então, vamos começar por essa coluna do meio, ETTJ pré. A gente está olhando aqui... Você lembra da zebra da coluna do meio do Fantástico? Não. Tinha a zebrinha. A gente pede pra manter uma zebrinha. Mas o que a gente tem aqui no meio? Então a gente tem esse 6,3. O que é esse 6,3? É quanto que um título pré-fixado está pagando ao ano, em média, nesse período de 4 anos. O pré. Exato. Então em 4 anos ele paga em média, ele está pagando em média 6,3%. Você não tem que olhar só qual que é o juro que ele está pagando agora. Então a Selic agora, por exemplo, está em 3%. É a média daqui até o fim do prazo, que são esses 4 anos. Aqui, aí o que acontece com essas duas outras colunas? É como se você dissecasse, eu lembro na escola que você disseca a RAM, aí você disseca aqui esse número, o que você tem aqui, né? O Sami vai me ajudar nessa parte que é mais complexa, se eu falar algum equívoco, você me corrija aí, Sami. Mas o que a gente tem então? 6,3, taxa do Tesouro pré-fixado. O que esse ETTJ IPCA mostra? Qual que é a taxa que um Tesouro IPCA está pagando acima da inflação? Sim. E aí o que você calcula ali na inflação implícita? Você mostra que se esse Tesouro IPCA está pagando 2,80 acima da inflação, para você chegar em 6,3, porque eles acabam pagando hoje, nesse prazo, mais ou menos a mesma coisa, você tem que esse título, ele tem uma inflação implícita de 3,39. Então o governo acha que a inflação nesse período de 4 anos vai ficar em média em 3,39. O governo não, o mercado. O mercado, é verdade. É dado por compra e venda. Então é isso. O pré é decomposto em duas partes. A parte azul clara, que dá 3,39, somada 2,80. Se você somar na calculadora, não dá exatamente isso, porque você está com juros compostos. Então você tem que fazer 1 mais essa taxa, vezes 1 mais essa taxa, menos 1. Qualquer dia, se quiser, escreve aí, eu ponho a forma, mas ontem a gente colocou, né? Foi algo parecido. E aí... Aí, Sami, eu queria só finalizar com a última questão da explicação. Aqui nesse título de 4 anos, então, se você acha que a inflação vai ser maior do que esses 3,40 aí que o governo está prevendo nesse período, você vai para o Tesouro IPCA. Porque ele vai te pagar 2,80 de taxa, mais uma inflação que é maior do que essa inflação que está implícita nesse Tesouro pré. Sim. Certo? Só que aí alguém precisa perder, né? Você tá malandreque, você fala pro mercado, ó, você acha que é isso, mas você não sabe de nada, porque eu sei. Porque eu fiz o curso do YouTube. E aí você pode operar contra o mercado. Pode dar certo, pode dar errado. Em média, o mercado costuma estar certo. Por quê? Quando você está jogando poker, Priscila, e você não sabe quem é o pato, adivinha. Você é o pato. Ah, tá. Então você tem que tomar muito cuidado. Porque o pato é muito malandro. Exato, né? A pessoa vai... Aqui a gente tá falando de especular, né, Sami? O pato é muito tão malandro que ele não usa... Ele tem o dedo grudado para não usar a aliança. Ai, que ótimo.
Ô Sami, então para finalizar, aí se a pessoa acha que a inflação vai ser menor do que aquilo que está se prevendo ali, ela vai pro pré-fixado, porque aqui ele já embute a inflação de 3,39. Senão ele vai pro outro. É isso. Só que as coisas são mais complicadas do que você acha. Por quê, Priscila? Por quê? Porque não tem todos esses títulos. Se você entrar no Tesouro Direto... Não tem essas mesmas datas. Não tem. Eles fazem o que chamam interpolação. Às vezes usam cubic splines. Pra quê? Pra usar isso. Então aqui a Ambima, que já dá uma limpada nos títulos e fala, olha, se um tá pagando isso, outro isso, às vezes pega, aqui é dos títulos mesmo, às vezes pega contrato futuro, faz a curva. Então essa curva já está chupetona para você. Tá legal, tá bacana para quem é leigo. O prêmio chupetola de ouro você pode usar. Isso é Midana. Com tranquilidade. A pessoa ouviu tudo isso e ficou com nó na cabeça e falou assim, eu só quero investir no Tesouro Direto no melhor título possível. O que você responde? Responde. Você quer, não sabe brincar, não desce pro play. Não, mentira. O que eu falo? O seguinte, primeiro, Tesouro Selic é o mais seguro. Mais seguro. Agora, a pessoa quer garantir, eu quero no IPCA mais. Primeiro, prazos mais curtos. Não vai pegar um de 40 anos, porque se mexer um pouco a taxa, vai mexer muito o preço. A não ser que tenha um compromisso em 40 anos, tipo aposentadoria. Aí que tá. De preferência, o objetivo tem que ser carregar até o final. Porque aí você sente menos isso. Não é que não oscila, oscila. Por exemplo, a casa, se você mora em casa própria, também oscila o preço todo dia, mas você não está vendo. E o que os olhos veem... O coração não sente. Não, o que os olhos veem, o coração sente. O que os verdade. olhos não veem, o coração sente. Você vê que eu estou com essa... Ótimos trocadilhos. Pegadinha lógica. Você gostou da piada do pato? Achei péssima. E do cavalo marinho, que é malandro? Por que é malandro o cavalo marinho? Essa eu vou cortar que já tá longo o vídeo, sério. Mas do cavalo marinho é bom. Ele finge que é peixe para não puxar carroça. Ai, meu Deus, tá. Nem eles gostaram. Tá. O João não viu. Eles dão do risadinha cavalo aí. marinho. Tá. Sami, termina o seu raciocínio. Então, aí você não viu ali as oscilações, você tá tranquilo. Você vai resgatar lá no vencimento. Mas tem. Mas tem. Aí você fica até o vencimento. Ou seja, se você quer brincar de especulador, saiba que é difícil ganhar do mercado, é muito difícil ganhar do mercado. E até nesses casos é muito mais um analista macro. O cara fala, isso governo, a inflação, então vão subir os juros a mais. Então são apostas. Não dá para brincar, porque as pessoas acham que ações é difícil. Mas renda fixa eu diria que é muito mais difícil. Porque você trabalha com curvas, com derivativos de renda fixa, enfim, matérias de derivativos de renda fixa. Eu fiz algumas na minha vida. Vai ler o livro do Sami Dana, se você quiser saber mais. Básico, tem umas matérias porretas. Muito bem, Sami Dana. Muito bem, o que temos agora? Agora a gente vai ter que falar do Tesouro Direto, porque todo mundo, quando a gente começa assim, pergunta, mas diante dessa crise, o governo não vai aumentar gasto, o que vai acontecer? Vai tomar calote? Não vai? Aí o Breno, que faz parte aí da equipe da Thaís Laporta, que é do site, fez uma reportagem. E a Thaís, que é a chefona do investnews.com.br, vai contar pra gente. Devemos nos preocupar com o calote do governo, Thaís? Bom dia. Você que investe no Tesouro Direto já ficou com aquela pulga atrás da orelha. Será que o governo vai sumir com o meu dinheiro? Talvez você esteja careca de saber que o Tesouro Direto é um dos investimentos mais seguros do mercado. A chance de não receber o dinheiro que você emprestou para o governo é quase zero. Isso porque, antes dele quebrar, todos os bancos teriam que falir primeiro. Algo meio difícil de imaginar, né? Mas é agora, com essa bagunça toda da pandemia, o governo se endividando para pagar o auxílio emergencial e ajudar os estados e municípios, até se fala em imprimir dinheiro, algo impensável pouco tempo atrás, né? Como é que fica essa situação? Uma matéria do Breno Queiroz, lá no nosso site, mostra que o risco de um calote aos investidores pessoas físicas nos títulos públicos ainda é baixíssimo. O estoque dos títulos do Tesouro Direto somava 58,4 bilhões em março, o que representa só 1,42% da nossa dívida pública interna, que é de mais de 4 trilhões. Se tem alguém que deveria ficar preocupado em caso de calote, seriam os bancos e os fundos, que detêm 75% dessa dívida. Por isso que o risco, para eles, seria muito maior. Mas até aqui, a gente está falando de risco de crédito. Tem também o risco de mercado. E aí a história muda um pouco.
Esse risco é o de o investidor não receber o investimento que ele estava esperando. Isso pode acontecer por vários motivos. Existe a marcação a mercado, que tem a ver com a expectativa dos juros, quando ela muda bastante e acaba mexendo com os preços dos papéis. Quando a procura aumenta demais, eles ficam mais caros e as taxas oscilam bastante, como Cafeína já explicou aqui. Mas não precisa se preocupar se a sua intenção é segurar o investimento até a data do vencimento, porque aí você vai receber aquilo que foi combinado. Para saber mais é só acessar o investnews.com.br e ficar de olho no Cafeína. Um abraço e até a próxima. Leiam a matéria ali do Breno, Thaís já trouxe os principais insights, mas tem muito mais informação lá também. Mandando bem. Isso. É hora do Pitaco, Sami, Dana. O bonequinho de novo. Quem vai mandar o bonequinho do Sami novo? Eu tô triste com esse cadê? Também não parece nada comigo esse boneco. Parece. Eu acho que tem a ver, sim. O boneco é ruivo, eu não sou ruivo. Pra começar. Ele só é um pouco mais alegre. É porque tem uma coisa que eu vou te ensinar. Seja falsa, porém agradável. O boneco, ele faz isso. Eu não. Eu tenho que aprender essa lição. Mas vamos lá. O que aconteceu? Então, eu vou trazer os principais números e você comenta. Tá. Vendas do varejo, então o comércio teve a pior queda para março em 17 anos, caiu 2,5%, isso na comparação de fevereiro para março, 1,2% na comparação anual, o mercado até esperava uma queda um pouco maior, só que, Sami, já tinha saído indústria com queda de 9% em março, serviços com queda de quase 7%, e ontem o Ministério da Economia revisou a projeção para o PIB e está prevendo uma queda de 4,7% da economia, que pode ser, se concretizar, a pior da história. Pior da história, e não é só o Ministério da Economia, né? A gente viu aí no Boletim Focus também mais ou menos nessa linha. Eu estou trabalhando com uma queda de -7%, eu estou mais pessimista, vários bancos estrangeiros também isso. A questão é ajustar. Agora, o que eles falam também que é quanto maior a quarentena, pior para a economia. Não tô falando. Você está falando que não tem que fazer quarentena? Não estou falando isso. Estou falando que vai pesar. A gente vai ter que pagar essa conta, mas vidas valem muito, né? Custos inestimáveis. Não estou falando que vidas não são importantes. São, mas também tem que ver as pessoas que estão indo para a miséria. Hoje mesmo tem alguns relatórios falando que no mundo 30 milhões de pessoas vão passar, né, que já são pobres, mas vão ficar abaixo da linha de pobreza, né? Então a gente fica difícil. Agora, a gente tem que começar a discutir o que vai fazer, né? Porque esse dinheiro que é importante para os mais vulneráveis, que é importante para as empresas, vão ter uma contrapartida. Vamos ver se as reformas continuam mantidas. E a gente fez um Cafeína sobre os gastos públicos, mostrando por que os economistas defendem gasto agora, né, Sami? Mas que nem você falou, gasto transitório, não permanente, né? Então, um gasto para combater aí os efeitos da pandemia. Sami, vamos então para o nosso segundo pitaco. Quem é o novo investidor da Bolsa que atraiu 440 mil pessoas na quarentena? A matéria da Thaís Laporta tá ótima. Vou te mostrar aqui alguns destaques. Houve um aumento de 22% no número de CPFs na Bolsa entre o final de fevereiro e o final de abril. Com isso, a gente tem 2.300.000 investidores na Bolsa. E aí, o que acontece? Se em maio, pessoa física bateu um recorde de participação de 24%, o investidor institucional, representado principalmente por fundos, 22,9%, e os estrangeiros, 48%. Só que os estrangeiros saíram muito da Bolsa. Eles tiraram 60 bilhões de reais do mercado de ações brasileiro do começo do ano até o dia 8 de maio. Então, a pessoa física indo para a Bolsa aí, tentando achar oportunidades, e o estrangeiro saindo. O que está acontecendo, Sami? Várias coisas acontecendo, né? Crise na economia, crise na política, crise na saúde. É normal diminuir risco. Então, os estrangeiros, claro, em um país emergente, falam assim, esse negócio não é para mim, vai lá, volta para os Estados Unidos ou para países com menor risco. Tanto bolsa de lá tem menos risco que aqui, e sem comparar títulos da dívida americana, que tem muito menos risco, principalmente os de curto prazo. Agora, o que a gente pode falar? O ambiente interno também não ajuda, né? A gente tem aí esse vídeo bomba, que ninguém sabe o que tem, não tem, se é perigoso ou não, eu não tenho a menor ideia do que tem isso, mas essas incertezas vão se acumulando e fazem com que o país seja um lugar hostil para o estrangeiro. Então,
Ainda mais com essa previsão de tombo da economia mais forte ainda, né, Sami? Todo mundo acho que já sabia, mas de qualquer forma, então para o investidor que é o pequeno investidor, que são esses 440 mil, vejam muito o Invest News, cautela, não vai pôr tudo na bolsa, diversifique, olha todos os cafeínas antigos, ou pelo menos alguns, para você ter umas dicas, porque senão a chance de você se machucar é muito maior do que a pessoa que é precavida, a pessoa que estudou antes de fazer uma E já está acostumada com os solavancos, né? Exatamente. Samidana, isso nos leva então ao nosso último assunto, que é bolsa e dólar. Bolsa fechou em queda de 0,13 aos 77 mil pontos, mas o que mais assusta, Sami, é o dólar, que bateu os 5,90 lá nos Estados Unidos. O presidente do Banco Central Americano, Jerome Powell, disse que os juros não vão ficar negativos. O Trump tinha falado que iam. Por que isso mexeu tanto com o dólar, Sami? Não, acho que tem muita coisa interna, né? A bolsa abriu em alta ontem, então ela estava indo bem, aí começou a pesar também o clima interno por aqui. Essa questão dos Estados Unidos, nem tanto a questão do discurso, falou, não vai ficar negativo, mas a gente vai fazer mais incentivos, pode ser que eles injetem mais dinheiro na economia americana, então acabou animando um pouco. E o pessoal também, será que não tem uma coisa assim de, ver que os juros lá não vão ficar negativos? Depois que o Trump falou que ia ficar negativo, sai. Falou que não vai, volta. Tem gente que acha que também é pouco, tem gente que fala assim, taxa de juros para o Brasil é pouco. Para eu ganhar 3 ou ganhar 0 lá nos Estados Unidos, eu fico lá com o burro na sombra do que 3 com algum risco. Claro que isso é uma das interpretações possíveis. Muito bem, Sami. Então, assim, acho que vale só para retomar aqui do dólar, a gente já tem falado bastante, mas talvez sejam, então, 3 fatores, né? A gente tem queda dos juros forte aqui, que teve uma queda acima do esperado e previsão de queda aí para frente, Selic pode chegar a 2,25%. A gente acabou de falar na matéria da Thaís, estrangeiros saindo daqui por causa de risco e tudo, e essas tensões políticas, né, Sami, que acho que só piora a situação. Tempestade perfeita. Exato. Tudo bem, cafeína de hoje fica por aqui. Certo, Priscila? Temos um recado que, Qual recado? A partir de hoje, Thaís Laporta, editora-chefe do investnews.com.br, vai apresentar os flashes. Vai apresentar, 12:30. O pessoal já está acostumado com ela. O flash, que sempre é muito bem conduzido, vai continuar. Então, nos vemos amanhã. Um bom final de semana útil. E se der, fica em casa. Se não der, também não sei. Quinta-feira. O quê? Hoje. Final da semana útil. Tem quinta e tem sexta. Aí os economistas adoram, né? Não é o dia útil, não é o final do final. Tá bom. O final da semana útil. Tchau. Tchau. E malandro é o cavalo marinho, hein? Tchau.